Oi pessoal, aqui é o Davi, leiloeiro da Alfa Leilões. Vamos continuar juntos conhecendo o leilão de verdade. Leilão de nua propriedade. Devo fugir? Bom pessoal, você que já está aqui acostumado a acompanhar os nossos vídeos, acompanhar o nosso canal, já é um conhecedor do leilão de verdade, já deve ter se deparado com o termo nua propriedade. Inclusive temos aqui em nosso canal um vídeo em que a gente trata disso. Trata do leilão da nua propriedade, a gente explica sobre o usufruto, que é de onde decorre a nua propriedade, e você vai poder assistir esse vídeo que nós vamos deixar aqui relacionado para você. Mas se você já gosta do nosso conteúdo, confia no nosso trabalho, já deixa aqui o seu like e compartilha esse vídeo para alguém que, assim como você, vai gostar de conhecer o leilão de verdade. E entrando no tema do nosso vídeo, primeiro eu vou te explicar de forma bem rápida o que é a nua propriedade. Como eu já disse, tem um vídeo que você pode assistir, está muito bem definido, muito bem explicado ali, mas aqui nesse vídeo nós vamos fazer uma recapitulação para que você consiga compreender. Então, quando você se deparar com leilão de nua propriedade, significa que você, uma vez arrematando, não será, pelo menos não no primeiro momento, o proprietário do bem. Isso porque você está arrematando a nua propriedade. Nua propriedade decorre da existência do usufruto, que já é um pouco mais conhecido, né, a situação de usufruto. Para você compreender melhor, o Código Civil diz que o proprietário de um bem ele pode exercer 4 atributos da propriedade, que é usar, gozar, dispor e reaver. Então ele pode usar o imóvel, muito fácil de compreender, fruir, ele pode alugar, pode extrair frutos desse imóvel, como frutos de locação, por exemplo. Ele pode dispor, pode vender a alguém, por exemplo, e ele pode reaver. Se houver uma situação ali de invasão, por exemplo, ele pode mover uma ação de reintegração de posse, conforme o caso, e ter de volta a propriedade que é dele por direito. E quando um proprietário institui o usufruto no imóvel, ele acaba entregando ao usufrutuário o direito de usar e fruir desse bem. Então ele resguarda para si o direito de dispor e o direito de reaver esse bem, caso exista ali uma situação que exija essa postura dele. Então, em um imóvel com usufruto, nós temos as duas figuras: o proprietário, que resguardou para si o direito de dispor e reaver o bem, e nós temos a figura do usufrutuário. O nuproprietário tem a propriedade do bem despida de 2 dos atributos da propriedade, ou seja, despida do uso e da fruição. Ele resguarda para si o direito de dispor e o direito de reaver o bem. E trazendo isso para o contexto de um processo judicial, se houver uma constrição de bens do proprietário desse imóvel, que existe o usufruto, ou seja, se ele for sofrer uma penhora, essa penhora vai respeitar a situação jurídica do usufruto. Ou seja, vai ocorrer a penhora desse bem? Vai ocorrer. Só que essa penhora vai ocorrer respeitando o direito do usufrutuário. Então, vai ser a penhora da nua propriedade do bem, ou seja, vai ser penhorado o imóvel, mas vai ser respeitado o direito do usufrutuário usar e gozar desse bem. Então, você arrematando esse imóvel, você vai ter o direito de dispor e reaver o bem, caso seja necessário, mas terá que respeitar o direito de usar e gozar do usufrutuário. E o usufruto pode ser por tempo determinado ou vitalício. A maioria das situações que nós vemos na prática da leiloaria são usufrutos vitalícios. Então, uma vez você vindo arrematar a nua propriedade de um bem, você terá que respeitar os direitos desse usufrutuário. Se for um usufruto vitalício, você terá que, por exemplo, esperar que esse usufrutuário morra, literalmente que ele morra para ser extinto o usufruto, melhor dizendo. Ou, por exemplo, você pode esperar que aconteçam alguns dos outros termos que a lei traz como hipóteses de extinção do usufruto. Então, por exemplo, se o usufrutuário abandonar o bem, esse usufruto pode ser extinto. Se o usufrutuário não cuidar adequadamente do bem, o usufruto pode ser extinto. Então, agora você sabe o que é
o usufruto, que é a nua propriedade, e que, ao arrematar a nua propriedade, você precisa respeitar os direitos do usufrutuário. E com isso, surge a pergunta tema aqui do nosso vídeo. Devemos fugir? Você, arrematante, interessado em arrematar, você, assessor de leilões, devem fugir desses leilões? E a resposta é: depende. Você precisa fazer uma análise adequada, como a gente sempre comenta, até mesmo como temos lá no nosso curso Leilão de Verdade. Você deve fazer a análise comercial, a análise jurídica e a análise estratégica. Se o resultado dessa sua análise for negativo, você declina. Se for positivo, você pode participar. Então, por exemplo, você pode estar analisando o leilão da nua propriedade de um bem, você pode olhar no edital, muitas vezes no edital de leilão já contém todas as informações, principalmente aqui nos leilões da Alfa Leilões, ou você pode fazer contato com a equipe do leiloeiro para saber os detalhes desse usufruto. Então, se por exemplo você souber, por meio do edital ou por meio do leiloeiro, que se trata de um usufruto vitalício, que o usufrutuário está de fato utilizando o imóvel, ou seja, você vai ter que respeitar até que ocorra uma das hipóteses de extinção, você precisa levar isso em consideração. E se nessa situação você entender que comercialmente não é vantajoso para você, porque você vai comprar o imóvel e outra pessoa vai ficar usando ele, aí você declina. Por outro lado, pode ser que nessa sua análise você identifique elementos que te tragam segurança para você arrematar. Elementos que façam com que sua arrematação seja vantajosa, sim, seja positiva, ainda que exista de fato o usufruto. Então, por exemplo, aqui na prática da leiloaria já aconteceram, por vezes, da gente conduzir o leilão da nua propriedade, então existe o usufruto, ele está registrado na matrícula do imóvel, só que, por exemplo, não foi feita a devida comunicação, não foi seguido o rito adequado. Então, por exemplo, por vezes temos ali a certidão de óbito, até mesmo no processo, mas ainda consta uma penhora de nua propriedade. Então, num caso como esse, prossegue-se o leilão da nua propriedade, mas quem conhece o leilão de verdade vai saber que, apesar de existir o usufruto já está extinto por direito em virtude do falecimento desse usufrutuário. Então, uma vez arrematando esse imóvel, vai ter o efeito de arrematação da propriedade plena do imóvel. Você poderá usar, gozar, dispor e reaver esse bem, ou seja, não terá nenhuma limitação. Claro que vai ter ali o procedimento burocrático de ser feito o registro do falecimento dessa pessoa para a correspondente baixa do usufruto, mas é só uma questão registral que não prejudica, não atrapalha o benefício que você vai obter em um leilão como esse. Outras situações que a gente já se deparou também foi uma situação, por exemplo, comprovada de abandono do imóvel. A pessoa já não mora mais no imóvel, não extrai frutos dele de nenhuma forma e até mesmo por vezes ali na fachada do imóvel ou por uma análise mais aprofundada a gente vê que por vezes está abandonado o imóvel. Então uma situação como essa, bem analisada por você, arrematante, por você, assessor de leilão, pode ensejar uma arrematação muito segura e vantajosa. Isso porque a maioria das pessoas olha para um leilão de nua propriedade e foge. Você, conhecedor do leilão de verdade, sabe que não é assim que deve agir. Você deve, como em todos os leilões, fazer sua análise comercial, jurídica e estratégica. Na sua análise jurídica de uma situação como essa, por exemplo, você acenderia a luz amarela, não fugiria. Você saberia que precisa se aprofundar. Então, existe usufruto. Eu preciso analisar essa situação. Muitas pessoas não fazem isso. Então, ao partir para a análise estratégica, você se coloca à frente da maioria na disputa. E com essa análise estratégica, você pode identificar essas situações de falecimento, de abandono ou algum outro elemento que te dê segurança de participar do leilão e arrematar sabendo que terá o benefício da arrematação da nua propriedade, mas, por exemplo, com efeitos de arrematação da propriedade plena do imóvel, ou até mesmo sabendo que esse usufruto, por algum motivo, vai, em pouco tempo, deixar de existir, seja pelo termo de duração do usufruto, ou seja pela vontade de deixar de utilizar o imóvel por parte do usufrutuário, como já nos deparamos aqui em situações práticas também na leiloaria. E aqui nós vamos agora falar de um caso muito interessante. Vamos colocar aqui na nossa tela
um dos imóveis que a gente vendeu em Itapema, Santa Catarina. Era um leilão de 2 unidades imobiliárias desse apartamento, desse prédio, melhor dizendo. O imóvel é beira-mar, uma delas de frente para o mar, a outra virada para o outro lado. Ambos imóveis muito vantajosos, muito legal. Itapema é uma área que está crescendo muito, litoral catarinense, o mercado imobiliário super aquecido. E qual era a situação? Imóveis bem avaliados, bem localizados, uma alta liquidez para esses imóveis, mas existia o usufruto. Muitas pessoas, ao se deparar com essa situação, já literalmente fugiram desse leilão. Outras pessoas que até fazem uma análise, mas não uma análise aprofundada, como quem conhece o leilão de verdade, algumas dessas pessoas buscaram a informação sobre o usufrutuário. E no nosso edital de leilão já havia a informação de que o imóvel existia, o usufruto, esse usufruto era de um casal. Uma das pessoas, o senhor desse casal, já havia falecido e a senhora estava viva. Qual foi o pulo do gato neste caso aqui? Muitas pessoas, ao saber que existe usufruto e o usufrutuário vivo, declinam de participar. Mas, neste caso aqui, a pessoa usufrutuária já tinha uma idade bem avançada. Então era difícil imaginar que essa pessoa estivesse de fato usando ou gozando desses bens. Então, com uma análise aprofundada, auxiliado pela nossa equipe, os interessados, conhecedores do leilão de verdade, perceberam que esse usufruto já não se sustentava mais, já não havia um uso ou fruição efetiva por parte desse usufrutuário e acabou acontecendo a arrematação. E olha só, essas 2 unidades foram vendidas pelo lance mínimo. Uma delas foi vendida à vista, até houve ali uma disputa entre propostas parceladas, mas com a oferta à vista, que tem preferência objetiva nos termos do artigo 895, parágrafo 7º do Código de Processo Civil, ele foi vendido pelo lance mínimo, uma unidade de menor valor, que era virada para a rua de trás, e a unidade que era beira-mar, virada para o mar, com uma vista maravilhosa e que tinha um valor um pouco superior, foi vendida de forma parcelada pelo lance mínimo. E qual foi a situação? O que foi previsto ali pelos interessados que se sagraram arrematantes se consumou na verdade. Eles entraram em contato e de fato já não existia ali o uso ou fruição desse bem. E ambos já estão emitidos na posse e não tiveram que aguardar nem um dia a mais em virtude do usufruto. Essa situação já está juridicamente resolvida, com carta de arrematação registrada, e eles já na posse do imóvel há muito tempo, podendo usar ou fazer negócios como bem queiram. Esse é um exemplo de muitos que existem aqui. A gente poderia colocar diversos outros exemplos aqui, podemos inclusive fazer uma live para mostrar alguns exemplos de imóveis com usufruto que se mostraram excelentes negócios, de modo que você, conhecedor do leilão de verdade, já sabe que você não deve fugir de leilão de nua propriedade. Você deve fazer a sua análise comercial jurídica e a análise estratégica vai definir se você estará fazendo um bom negócio e principalmente vai te colocar à frente da disputa, à frente da maioria das pessoas, e você pode até mesmo levar o imóvel sem concorrência, sem disputa, levando com pagamento parcelado, simplesmente porque você conhece o leilão de verdade. E se você gostou desse vídeo, já deixa aqui o seu like, deixa um comentário sobre este vídeo ou sobre o nosso canal de forma geral. Temos prazer em conversar com vocês, sugira uma pauta, podemos fazer vídeos temáticos de acordo com o que vocês quiserem, podemos pegar os temas sugeridos para fazer lives. É muito importante essa nossa proximidade. Aqui na Alfa Leilões vocês têm, aproveitem isso. E também se inscrevam aqui no nosso canal, ativem o sininho para receber notificações, compartilhem este vídeo com quem, assim como você, vai gostar de conhecer o leilão de verdade, e vamos juntos até a próxima.